Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar a função exponencial. Nós vamos ver a sua definição, algumas propriedades, o seu gráfico e alguns exemplos. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo seu curtir antes que você assista a videoaula inteira e esqueça de fazer isso. E se você não tiver inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais pessoas e ajudar na formação de mais alunos. Além disso, se você puder, ajude quem lhe ajuda. Acesse www.lsmaquino.org/ajude. Qualquer doação que você fizer vai ser bem-vinda e vem me ajudar a manter esse canal com conteúdos livres e gratuitos. Vamos lá para a videoaula. Vejamos então nessa videoaula a função exponencial. Então nós temos aqui uma função de R em R que tenha esse formato, f de x igual a elevado a x. Onde esse a vai ser um número real, só que ele é maior do que zero e a é diferente de 1. Nós vamos chamar essa função aqui de função exponencial. Alguns exemplos aqui, olha só. F de x igual a 2 elevado a x. Um outro exemplo, g de t é igual a 1/5 elevado a t menos 1. Então, são dois exemplos aqui de funções exponenciais. Bom, por que nessa nossa função exponencial, essa base aqui dessa potência, que é o a, tem que ser maior do que zero e o a tem que ser diferente de 1? Bom, se o a fosse igual a zero, aí nós teríamos algo desse tipo aqui, ó, f de x igual a 0 elevado a x. Bom, isso daqui vai ser zero para qualquer valor que você pegar para x que não seja o próprio zero, tá? Isso aqui vai ser para todo x que não seja zero. Isso aqui vai acontecer, né? Porque se fosse zero, daria 0 elevado a zero, que é uma indeterminação, tá? Então, tirando essa possibilidade, qualquer valor que você colocasse para x daria zero. Então, não vai ter graça se a fosse zero. Se a fosse 1, daria também o quê? 1 elevado a x, não importa o valor de x, daria 1 também, né? Para todo x aqui, ó, pertencente a r no caso, né? Então, também não teria graça se fosse x igual a 1, tá? Ou, desculpa, se fosse a igual a 1. E não pode ser negativa o valor de a, né? Porque eu teria uma situação como essa. Ó. Digamos que eu tenha f de x igual a menos 2 elevado a x. Bom, se eu pegasse aqui, por exemplo, tentasse calcular o f de meio, tá? Seria a mesma coisa que menos 2 elevado a meio, que é igual a raiz quadrada de menos 2. Acontece que a raiz quadrada de menos 2 não é um número real. Por quê? Porque você tem a raiz quadrada de um número que é negativo aqui no radicando. Então, por isso que você vai também desconsiderar o valor negativo para a, para não acontecer esse tipo de coisa aqui, onde apareçam radicais onde você não possa calcular, beleza? Basicamente, vão ser os radicais onde você vai ter aqui na potência algum radical que vai ser transformado depois com potência par, né? Como era o caso aqui, ó, meio vai aparecer a raiz quadrada. Se fosse 1/4, apareceria a raiz quarta. E assim vai. Aí, nesse tipo de radical, se o que está lá dentro do radical, né? Ou seja, o radicando fosse negativo, você não poderia calcular. Então, por isso que você exclui a possibilidade de você ter um a negativo, tá? Então, beleza. Nós vamos chamar isso aqui de função exponencial, com essas regrinhas aqui. E vamos ver agora algumas propriedades dessa função exponencial. Vejamos então algumas propriedades da função exponencial. Então, nós temos lá a função de f, né, de R em R, f de x igual a elevado a x, onde esse a vai ser maior do que zero e a vai ser diferente de 1. Bom, essa função vai ter as propriedades que é o seguinte. Nossa função f é injetora, né? Lembrando, o que é uma função injetora? É uma função onde, se você tiver valores diferentes do seu domínio, então digamos que eu tenha x1 diferente de x2, isso vai te levar em valores diferentes da imagem. Então, f de x1 vai ser diferente de f de x2, né? Você também pode fazer o contrário. Se você tiver f de x2, se você tiver f de x1 diferente de f de x2, ou seja, se você tiver imagens diferentes, isso vai te levar em domínios diferentes, ou seja, você vai ter um x1 diferente de x2, tá? Então, essa aqui é uma propriedade, a função f é injetora. A imagem dessa função f ela é r asterisco mais, tá? Ou seja, como essa nossa função f de x, né? Ela é, ó, a nossa f de x, ela é a elevado a x. Bom, considerando que esse nosso valor de a aqui, né? Esse número real a, que está na base, é um número maior do que 0 e diferente de 1, o valor do resultado aqui, ó, dessa potência vai ser sempre um número positivo, ou seja, vai ser sempre maior do que 0, tá? E não tem como dar o próprio zero, porque para dar o próprio zero, teria que ter a base sendo zero, né? E não é o caso, porque o a é maior do que zero. Então, o resultado disso aqui é sempre maior do que zero, por isso que fica aqui, ó, r mais, né? Então, um número real positivo, e asterisco, ou seja, sem um zero, tá? Veja que se você mudasse aqui o contradomínio da sua função exponencial para que fosse, né, r asterisco mais, você acabaria tendo uma função que é injetora e, ao mesmo tempo, também sobrejetora, e aí você teria uma função que ela que possui inversa, tá? Mas nesse caso aqui, de maneira geral, ela não vai ter a inversa porque está considerando o contradomínio como sendo R, tá?
alterou o contradomínio para ficar igual a imagem. Aí já que ela é injetora, ela seria inversa, tá? Ou teria inversa. Mas enfim, vejamos a próxima propriedade que vai ter a ver com o gráfico. Ó. O gráfico da função f, ele não corta o eixo x. Então, digamos que eu faço aqui, ó, vamos fazer um exemplo. F de x igual a 2 elevado a x, tá? E vamos fazer aqui o gráfico, tá bom? Então, ó, digamos, ó, aqui o sistema de eixos, né? Tá, aqui o nosso x e aqui o nosso y, tá? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui, ó, vou botar só 3 valores, tá? Que seria x, f de x, aí vamos botar aqui, ó, menos 1, 0 e 1. Bom, se fosse menos 1, eu seria 2 elevado a menos 1. Bom, mas 2 elevado a menos 1, por regra de potência, né? Isso aqui é como se fosse 2 sobre 1 elevado a menos 1, né? Então, inverta a fração. Então, se era 2 sobre 1, vira 1 sobre 2, né? Vira meio. E troca o sinal da potência. Se era menos 1, passa a ser 1. E meio elevado a 1 é meio. Então, digamos que eu tenho aqui, ó, menos 1. Aí, digamos que o meu 1 tivesse aqui. Então, meu meio vai estar aqui. Beleza. Então, menos 1 é meio. Está aqui, um valor. Agora, 0, eu seria 2 elevado a 0, e 2 elevado a 0 é 1, né? Ou seja, qualquer número elevado a 0, que não seja o próprio 0, né? Dá 1. Então, ó, quando for 0, o valor é 1. Tá aqui, beleza. E quando for 1, vai ser 2 elevado a 1, que é 2, né? Então, ó, aqui tá 1, aqui tá... Ó, esse aqui tá o nosso 1, nosso 2 tá aqui. Então, seria assim. Bom, o gráfico da função exponencial, ela vai ser assim, ela vai vir aqui, vai crescendo assim, ó, e vai lá subindo, tá? Então aqui, ó, veja só, por que o gráfico da função ela vai poder cada vez mais chegar perto aqui do eixo x, mas nunca vai cortar o eixo x? Bom, porque a imagem dessa função, a gente viu que é o conjunto R asterisco mais, ou seja, é um número positivo e não nulo. 2 elevado a x é sempre maior do que 0, não importa o valor x que você coloca aqui nessa potência aqui, tá? Então, nesse expoente que não importa o valor de x, o valor da potência vai ser maior do que 0. Se ele vai ser maior do que 0, ele não pode cortar o eixo x, porque se ele cortasse o eixo x, ele seria igual a 0 naquele valor para x, tá? Então, por isso que ele vai ter esse formato. E por que fica cada vez mais próximo aqui, mas nunca encosta? Bom, porque veja, quando você pega um valor negativo, vamos botar aqui, ó, digamos, 2 elevado a menos 100, tá? Só para poder ver, então, nosso f de menos 100. O que seria f de menos 100? Seria 2 sobre 1 elevado a menos 100, que dá a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 100. E por regra de potência, isso aqui vai ser 1 elevado a 100, que dá 1, e 2 elevado a 100, que está aqui no denominador. Bom, eu não preciso colocar aqui qual o valor desse 2 elevado a 100, mas é um número muito grande, tá? Então, se eu pego 1 e divido por um número muito grande, o resultado dessa fração fica bem pequenininho, tá? Para entender isso aqui, pensa só, digamos que você tenha uma barrinha de chocolate para dividir para 2 pessoas. Vai ficar metade da barrinha de chocolate para cada pessoa. Agora, pensa que você tem uma barrinha de chocolate para dividir para 1 milhão de pessoas. Agora, cada pessoa vai ficar com um pedacinho muito pequenininho. Então, quando você tem uma fração onde o numerador aqui, ó, é 1, ou outro número qualquer constante, né? E o denominador é um número muito, muito grande, o resultado dessa fração é um número muito, muito pequenininho. Então, veja, né, o que acontece. Quanto mais você vai fazendo o seu x caminhar aqui para menos infinito, mais vai acontecer o quê? Essa potência vai ficar um número negativo cada vez menor. Então, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 bilhão, menos 1 trilhão. E aí vai acontecer o quê? Você vai aplicar a regra de potência, né? Vai acabar invertendo a fração e vai aparecer uma fração onde você vai ter um numerador lá sendo 1 e o denominador sendo um número que vai ser muito grande, porque vai ser uma potência onde o expoente vai ser muito, muito grande, tá? E aí você tem uma base aqui sendo um número maior do que 1, né? Que é no caso aqui o 2, né? Quando isso acontecer, você vai ter um valor cada vez mais próximo de 0 e vai ter um gráfico como esse, belezinha? Agora veja que interessante, tá? Se você tivesse uma função que seria f de x igual a meio elevado a x, tá? Ou seja, quando nossa base aqui, ó, ela está maior do que 0, mas está menor do que 1. Se você fizesse agora o seu gráfico da função, vamos lá, olha só. Quem seria f de menos 1? F de menos 1, ó, seria o quê? Seria meio elevado a menos 1, o que, aplicando regra de potência, né? Inverte a fração, troca o sinal aqui da potência, vai dar 2 elevado a 1, que é 2. Então, quando foi menos 1, o valor deu, ó, 2. Beleza, vamos botar aqui que fosse o 2. Se você fosse fazer agora, ó, se fosse fazer agora f de 0, seria meio elevado a 0, que dá 1. Então, ó, se for 0, vai dar 1. E se fosse agora fazer o nosso, vou fazer aqui desse lado, o nosso f de 1 seria meio elevado a 1, que, portanto, daria meio. Então, ó, se for 1 aqui, o valor vai dar meio. Está aqui meio. Então, agora o que acontece, olha só, se você analisar o gráfico da função exponencial, vai ficar assim, ó. Ele vai cada vez mais aqui, ó. Opa, tentar. Deixa eu voltar aqui, porque senão fica feio.
Então, eita, ele apagou meu pontinho, ó. Então, aqui é o nosso meio. Então, vamos lá. Vai ser assim, ó, vai chegar aqui, vai passar aqui, vai continuar, ó, e ele vai cada vez mais encostando aqui, ó, chegando próximo aqui do eixo X, né? Encostando não. Vai ficando cada vez mais próximo aqui do eixo X, mas nunca vai cortar o eixo X. E ele vai ficar nesse formato, tá? Olha que interessante. Quando a sua base é um número maior do que 1, ó, 2 é um número maior que 1, né? O gráfico dessa função ela fica crescente. Já quando sua base é um número entre 0 e 1, ou seja, menor do que 1 e maior do que 0, o gráfico dessa função ela fica decrescente. Isso é outra informação interessante para a gente saber aqui quando a gente estiver falando sobre funções exponenciais e o seu gráfico, beleza? Bom, então, tivemos essas informações aqui do gráfico. E veja uma coisa característica interessante, é o seguinte, ó, ele cresce muito rápido o gráfico da função exponencial. Daí a gente falar que uma coisa quando cresce exponencialmente, ela cresce muito rápido. Porque veja, ó, 1 já deu 2, né? Aqui. Se fosse 2, já daria 2 elevado a 2, que é 4. Se fosse 3, já daria 2 elevado a 3, que é 8. E assim vai. Então, o negócio cresce muito rápido, né? Ou aqui a gente pode pensar decrescendo muito rápido, né? Você vai aumentando os números aqui, o valor vai decrescendo cada vez mais rápido. Então, é interessante saber isso aqui da função exponencial, tá? Outra característica interessante é justamente que a nossa função f não vai ter raiz, o que é uma consequência lá daquela característica do item passado. Porque, veja, se a função ela tem uma imagem que é r asterisco mais, né? Ou seja, se a nossa função f ela é sempre maior do que 0, ela nunca corta o eixo x, e se ela não corta o eixo x, ela não tem uma raiz, né? Porque a raiz é justamente o valor de x para o qual o gráfico da função corta naquele valor de x, né? Então, nossa função f não tem raiz. Então, aqui são algumas informações sobre essa função exponencial. É interessante saber essas propriedades. E agora vamos resolver alguns exercícios. Vejamos agora esse exercício que fala, ó, faça um esboço do gráfico da função f dada por f de x igual a 1/4 elevado a x mais 1. Então, vamos lá. Então, vou botar aqui os eixos, ó. Então, digamos aqui o eixo, aqui um eixo também, aqui o nosso eixo x, aqui o nosso eixo y. Tá bom. Então, para fazer esse gráfico aqui, olha só. Uma coisa interessante é, como a base aqui é 1/4, 1/4 é 0,25, eu sei que é um número que está entre 0 e 1. Então, já sei que o gráfico dessa função é decrescente, tá bom? Pelo que a gente viu anteriormente. Para fazer esse gráfico, vamos pegar aqui agora alguns valores, tá? Digamos que eu coloque aqui, olha só, vou botar x, f de x, e aí nós vamos ter aqui, ó, vamos lá, vamos botar assim, menos 1, 0 e 1, tá? Então, se for menos 1, vai ser 1/4 elevado a menos 1 mais 1, o que vai dar 1/4 elevado a 0, 0, e 1/4 elevado a 0 é 1. Então, vamos lá. Eu já sei que se for menos 1, então, ó, se o valor de x for menos 1, então, tá aqui, ó, digamos que aqui esteja o nosso menos 1, então, o nosso valor de y vai ser aqui 1, tá? Então, já sei que vai ter esse gráfico passando aqui, ó. Beleza, tá bom, aqui é 1. Agora, se for 0, bom, se for 0, nós vamos ter 1/4 elevado a 0 mais 1, então vai ser 1/4 elevado a 1, que é 1/4, beleza. Então, vamos lá. Se for 0, vai dar 1/4. Então, se aqui é 1, aqui digamos que seria o nosso meio, né? O nosso 1/4 seria aqui, ó. Então, ele vai passar aqui. Beleza. E se for 1, vai ser o quê? Vai ser 1/4 elevado a 1 mais 1, o que vai ser 1/4 elevado a 2, o que vai ser o quê, né? Vai ser 1 ao quadrado dá 1 e 4 ao quadrado dá 16. Então, vamos lá, olha só. Se aqui, ó, aqui é meio, aqui é 1/4. Então, aqui seria 1/8, 1/16 seria bem próximo aqui, ó, bem pequenininho. Então, digamos, eu esqueci de colocar aqui, né? Digamos que aqui é 1/4, não vai dar para escrever aqui, mas deixa eu botar uma setinha aqui, ó. Aqui vai ser 1/16, tá? Finge que tá bonitinho aqui, dá para escrever. Isso aqui vai ser quando o nosso valor de x for 1, né? Então, aqui, ó. Então, vai ser algo assim, ó. Lembra que não pode encostar no eixo x. Deixa eu só botar um pouquinho mais para cima aqui, que não pode encostar no eixo x, né? Digamos assim. Então, ó, o nosso gráfico vai estar aqui, ó. Ele vem aqui, passa lá no nosso 1/4 e vem cada vez mais para cá. Então, tá aqui seria o gráfico dessa função exponencial, que seria f de x igual a 1/4 elevado a x mais 1. Belezinha? Vamos conferir no GeoGebra só para ver como é que fica bonitinho desse jeito. Vejamos então aqui no GeoGebra. Vamos colocar aqui o gráfico da função. Então, vai ser f de x vai ser igual a 1/4. Então, 1/4 elevado, então é o circunflexo aqui, a x mais 1. Então, x mais 1. Então, tá lá. Olha só, esse é o gráfico da função, certo? Vamos marcar os pontos, né, que a gente tinha calculado lá, só para comparar, né? Que era o ponto, era menos 1, e aí, no caso, o nosso f de menos 1. Nosso f de menos 1.
que vai ser, como já tinha visto, ó, 1. Tá vendo? Ó, deu a conta certinha lá. Agora, se eu fizesse f de 0, né, ó, vou botar aqui 0 e f de 0. Bom, vai dar o quê? Opa, eu errei. Vamos voltar ali. 0, f de 0. Aí, ó, pronto, agora tá certo. Qual foi o ponto que deu? 0,25, que é 1/4, né? Se você lembrar que a gente tinha feito lá 1/4, né? É 0,25, se você dividir 1 por 4, né? Bonitinho ali. E se você fizer agora f de 1, então, ó, 1, f de 1. Quanto é que vai dar? Bom, vai dar aqui, ó. Aqui deu 0,06. Deixa eu aumentar aqui a casa, o número de arredondamento, só para a gente perceber ali, ó. Vou botar aqui umas 5 casas. Ó, bonitinho, ó. Aqui é 1/16, né? Se você pega e faz justamente o que? 1 dividido por 16 vai dar 0,0625, tá? Então, ó, o nosso valor de 1 aqui está bem perto lá, no 16avos. Então, veja como que aqui nós temos o gráfico da função f. De novo, ó, veja que ela não vai encostar no eixo x, apesar de parecer que está encostando aqui, ó, porque o gráfico, claro, né, ele está muito próximo do eixo x, aí o computador acaba exibindo para a gente como se tivesse, mas se fosse podendo dar um zoom aqui, ó, quanto mais você desse um zoom, ó, mais você ia ver, ó, aqui já está o eixo x, ó, essa linha preta e ó, a linha preta, ó, a linha vermelha aqui, ó, tá vendo como não está encostando? A linha vermelha é o gráfico, a linha preta é o eixo x, então não vai encostar, tá? Apesar de que quando você coloca num zoom assim parece que encosta, mas não encosta, tá certo? Você pode fazer isso aqui depois para você experimentar. Então, tá aqui o gráfico da função exponencial, como era esperado, era decrescente, e passa nos pontos que a gente marcou, beleza? Vamos voltar lá para os exemplos. Vejamos então aqui esse exercício que diz o seguinte: determine a função dada por f de x igual a que multiplica 3 elevado a bx, com o gráfico passando pelos pontos 0,5, 1,45. Bom, já que os gráficos passam por esse ponto, eu já sei o seguinte, né? Se x for 0, nosso f de x é 5. E se x for 1, nosso f de x é 45. Então, eu vou ter aqui, ó, f de 0, ou seja, x sendo 0, o resultado vai ser 5. E se eu tiver f de 1, ou seja, x sendo 1, o resultado é 45. Bom, então vamos lá, ó. Isso aqui vai dar o quê, né? Vamos fazer aqui, ó. Isso aqui vai ser um sisteminha que vai ser assim, f de 0, né? Então, no lugar de x vai ser 0. Então, vai ser a que multiplica 3 elevado a b, 0. Isso aqui tem que ser igual a 5. E agora, f de 1 vai ser a que multiplica 3 elevado a, no caso, b que multiplica 1, né? Porque x é 1. Isso aqui tem que ser igual a 45. Isso aqui é um sistema de equações não lineares, né? A gente lembrando lá das aulas passadas, isso aqui não dá uma equação que está no formato de uma equação linear. Então, vamos resolvendo isso aqui, ó. Vai ser fácil a primeira parte, porque, olha, você vai ter a que multiplica 3 elevado a quanto? 3 elevado a 0, né? Porque b vezes 0 vai dar 0. Isso aqui é igual a 5. Bom, mas 3 elevado a 0 é 1, então vai ser a vezes 1 igual a 5. Portanto, o seu a é igual a 5. Já achei o a. Agora que eu achei o a, vamos substituir aqui na segunda esse a. Então, vai ficar a é 5, então vai ficar aqui, ó, 5 que multiplica 3 elevado a b, porque b vezes 1 é b, dá 45. Bom, esse 5 está multiplicando, passa para dividindo, então vai ser 3 elevado a b igual a 45 dividido por 5. Então, 3 elevado a b vai ser igual a 45 dividido por 5, dá 9. Bom, isso aqui é uma equação exponencial, a gente já sabe como resolver, a gente vai reduzir a mesma potência, né? Então, de um lado eu tenho 3 elevado a b, e do outro, qual é o número que eu posso botar de potência aqui para dar 9? Eu sei que é 3 ao quadrado, né? Então, vai dar justamente 3 elevado a b igual a 3 elevado ao quadrado. Como eu tenho duas potências dando o mesmo resultado, né? As bases são iguais, então é porque os expoentes têm que ser iguais aqui nesse caso. A base, lembrando, ó, é maior do que 1, é maior do que 0 diferente de 1, né? Então, ignorando as bases, você vai ficar só com os expoentes, que é b igual a 2. Então, você já achou que a é 5, b é 2. Então, a sua função ela vai ser f de x igual a 5 que multiplica 3 elevado a 2x. Essa funçãozinha aqui, ela é de tal maneira que o seu f de 0 vai dar 5 e o seu f de 1 é igual a 45. Ou seja, o gráfico passa pelo ponto 0,5 e pelo ponto 1,45. Vamos testar isso lá no GeoGebra, só para a gente poder ver como é que fica? Vamos lá. Vejamos então aqui no GeoGebra. Vamos colocar aqui a função que a gente acabou de calcular. Nossa f de x, que vai ser igual a 5, que vai multiplicar o quê? Né? Vou até botar asterisco aqui, ó. Vai ter que ser 3, então eu botei em parênteses aqui, né? 3 elevado a, parênteses de novo aqui, 2x, tá? Então aqui, olha só, é 5 que multiplica 3 elevado a 2x. Veja que tem que ter os parênteses aqui, né? Esse par de parênteses aqui entre 2x é para pegar 3 elevado a 2x, né? E esse par de parênteses entre todo o resultado da potência é para multiplicar por 5. Então, dei o enter aqui. Tá aqui o gráfico dessa função, tá? E vamos fazer os pontos que ele falou, olha só. O ponto seria 0 e f de 0. Bom, f de 0 tem que dar 5.
Ó, perfeito, como era de se esperar, no que a gente viu lá do ponto de vista algébrico. Agora vamos fazer ó, o ponto que seria o f de 1. Quanto é que tem que dar o f de 1? Olha só, 1f de 1. Perfeito, deu lá ó, 45, que era o que a gente viu. Aqui no caso está no 8 ainda, né? Então está lá em cima, né? Vamos fazer, reduzindo o zoom aqui até chegar lá no 45. Para a gente poder ver. Olha ele lá, ó, 45 está aqui, tá vendo? Então, se fosse 1, daria 45, tá beleza? Fizemos então aqui esse exercício, certo? Nas próximas videoaulas faremos outros exercícios envolvendo funções exponenciais. Então, o que você achou da videoaula? Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Coloca na seção de comentários. Não esquece também de resolver esse exercício que estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode conversar sobre ele também na seção de comentários. Deixe o seu curtir se você não deixou, inscreva-se no canal. E se você quiser assistir outros vídeos desse curso, vai estar aparecendo aqui em alguma parte da sua tela, tá certo? Vejo você nas próximas videoaulas. Até mais e tchau!